Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente ao Pod Bruxa, esse podcast que já virou o queridinho da semana. Fala aí, deixe seu comentário, curte, comenta, compartilha e se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, porque a gente vai estar aqui toda sexta-feira juntinho de você, nesse momento agradável da sexta-feira, que é o dia mais gostoso da semana, não é? Então, chega junto, abre sua cerveja, abre sua Coca-Cola, seu refrigerante, o que você tiver, senta e vem bater papo aqui com a gente, mas deixa o seu comentário também, porque a gente começou na semana passada esse bate-papo. Obviamente a gente tem uma mágica aqui que acontece, né? Porque a gente está continuando o programa no mesmo dia, no mesmo horário, mas tudo bem, isso é um mero detalhe. Isso é um mero detalhe. Né? Mas para mágica acontecer, a gente precisa lançar uma semana depois, né? Então você está assistindo agora a segunda parte do nosso podcast com a minha querida amiga Tati. E a minha amada Hello. Aê, muito bem. Então estamos aqui novamente, eu, Cláudia Ace, apresentando este podcast delicioso para você fazer companhia aqui com a gente na segunda parte, porque a gente ficou conversando tanto das coisas de anos 80 que não deu para cobrir todas as arestas e a gente quer continuar no assunto, porque você também pediu, eu tenho certeza. Então, deixa aqui também o seu comentário, continue batendo papo com a gente. Qual é o fato mais marcante da década de 80 para você? E se você não é nascido na década de 80, mas tem algo da década de 80 que te marcou e que ficou aí para você, comenta aqui também. Música, série, filme, evento, enfim, deixa aqui, que agora a gente vai falar exatamente sobre eventos marcantes e séries marcantes da década de 80. Porque tem muita coisa, gente. Só de pensar que o Muro de Berlim caiu na década de 80, a descoberta da AIDS aconteceu em 80, a criação dos PCs. Começaram a ser produzidos PCs. Pois é, Tati, olha assim para essa minha cara. Tati é uma pessoa de tecnologia, gente. Sim. Então, os PCs começaram a ser feitos nessa época. Imagine quanta coisa que a gente não teve de descobertas e que foram trazendo aí de inovações tecnológicas, né, e da vida, do cotidiano, da cultura, enfim. E tudo que a gente tem hoje em dia é muito amarrado época, né? Por conta dessa época, né? Se a gente for ver, muitos estilos musicais surgiram na década de 80, coisa que hoje em outras épocas não tiveram uma pluralidade tão grande como da década de 80. Eu acho que veio um caminho aí na música, pelo menos, veio 50, 60, 70, 80... 80 eu acho que abriu muito o leque, né? Já então você teve um leque muito grande, que antes era muito mais afunilado. Uhum. Então você tinha, eu acho que estilos como o heavy metal que você tinha, e aí ele se destrincha em muitos outros estilos da música em si e que traz uma abertura muito grande para outras bandas começarem a criar e abrir mercado para outros estilos de música também, né? Sim. Então, com essa... Tudo bem, na década de 80, quem estava no auge do sucesso era Michael Jackson, né? Michael Jackson, Madonna... mas você tem um lado B muito forte que vai abrindo mercado. Pergunta mesmo, a cultura gótica, ela foi sei lá, se expandiu nos anos 80? Ela nasceu ali, né? Nasce ali com Joy Division, com Sisters of Mercy. Por bandas que nasceram nos anos 80. E o Dark Wave, né?
Fale mais alto, Heloísa. Queremos Fala ouvir sua voz. Minha bela voz. A sua bela Coloque a voz. sua voz pra fora. Poste a sua voz. Isso mesmo. Senão o pessoal fala, hein? O quê? O que ela falou Ela mesmo? Vitrola! Propaganda dos anos 80. Exato! É totalmente anos 80 isso também. Eu acho Não que sei a esse referência. caminho que você falou, né, que traçou, nos anos 50 e 60, a gente tem uma similaridade. Aí nos anos 70, a coisa muda de uma forma muito brusca, porque entra o movimento de Woodstock, as drogas, e a porra louquice e tal. Paz e amor. Paz e amor, né? E nos anos 80 entram os sintetizadores, entram... Que aí começa, você tem, por exemplo, Depeche Mode. Depeche Mode, Alphaville. A tecneira entra nos anos 80, né? Porque do mesmo é, jeito que de um lado é. você tem o heavy metal, cru, você tem as grandes bandas de rock nacional nasceram nos anos 80, você tem o farofa, né? O rock farofa, rock farofa. aí você tem o dance, o techno, e a gente gostava de tudo ao mesmo tempo. assim. Nossa! What you're feeling? Nossa, era de 0 a 80 numa década inteira. Você gostava de tudo. Eu lembro que na década de 80 eu cheguei a usar aquele gel com glitter no Gel com cabelo. glitter. Nossa! New Wave chamava, O gente. gel que você passava assim, aí ficava tudo cheio de purpurina Cheio o de cabelo. glitter. E isso E voltou. não era carnaval? Não, era no dia a dia pra ir pra escola. Roupa flúor. Flúor, Ombreiras. polainas. Polainas! Nossa, a gente usava polainas. Mas polaina é um negócio que você usa no balé pra aquecer o Não, a gente usava pra ir pra Não, escola. De All-Star, porque All-Star era legal, todo mundo tinha All-Star. All-Star continua sendo legal, vai. Mas Não, era mas- barato. Pois Você tinha polainas combinando com um suéter. Com colã. Com o colã. Não, mas o colã não era tão assim de você sair, né? Era pra fazer jazz. Era pra fazer jazz. Eu fiz E jazz. as faixinhas. E as faixinhas no cabelo. Pra que serviam as faixinhas aqui se não andam aqui? Então, a funcionalidade é pra segurar o suor, né? Mas a moda a gente usava na rua. É. Tipo, qualquer coisa. Nossa, Vou ali E elas comprar eram lá. trançadas com Trançado. cores flúor. É. Vermelho e amarelo. Sabe essas coisas que o pessoal hoje acho que do axé usa muito ainda, né? Aquelas tiras torcidas, tipo uma bandana torcida. Mas aquilo é pra segurar o suor. Então, Pra na quem época a dança, gente é usava, essa, mas dança. que todo mundo fazia jazz e tava no ritmo do flash dance, né? Dance. She's a maniac. Daqui a pouco tava jogando água É, no meio da rua. exatamente. What a feeling. Todo mundo, Eu nunca Fazia. assisti esse filme. todo mundo... Não, a Tati. Senhora, a gente tem que fazer uma sessão de cinema. Anos Tipo, 80. anos 80. Aquele... Como é que é o nome daquele filme? Que o cara, ele faz... fica apontando as bandas pro cara. Tipo, faz uma sabatina pra ele. Filme? Nossa, não O lembro. É a Cláudio história- sempre fala desse filme. De escola de rock, eles Não, fazem não, muito não, isso. Não, é um outro filme. É um outro filme bem B, assim. Que o cara, ele pega, ele fica apontando as bandas pro cara, falando assim, essa é a banda tal, essa é não sei o quê, essa é fulano de tal, essa é isso. Pra, tipo, aprender, sabe? Nossa, A gente não tem que fazer isso com a Tati. Não, eu gosto de filmes que são dos anos 80 também. Só que os clássicos. Ah, sim, Né? sim, Tipo, sim. eu vou parar pra ver. Eu não sei se Seven é dos anos 80. Eu acho que já é 90. Não, 90, Já é 90. Mas 90. tem alguns filmes ali Não, que. anos 80 a gente tem uma coisa muito leve, tudo Comédias muito, românticas. Tudo muito suave, tudo muito divertido. Odeio Indiana comédia romântica, cara. Mas Jones. você não assistiu as dos anos 80, eu tenho certeza. Indiana Jones é bom. Eu gosto de Indiana Jones, curtindo a vida doidado. Também é bom. É maravilhoso. Nossa, quem não queria ter, né, um Ferris Bueller na vida? De, tipo, sair pela cidade loucamente, aprontando todas aquelas maluquices. De Volta pro Futuro. De É um Volta pro clássico do clássico Futuro. do clássico. Você sabe que até hoje o Douglas, ele não consegue. Ele fala assim, putz, eu acho que é o 4. O De Volta pro Futuro 4, que é o do Que é o do trem. trem. Oeste. Aham. O do trem. Ele fala assim, o filme inteiro é maravilhoso, trem. mas o filme inteiro É o estragou pra mim por conta da cena final. Eu amo O aquela trem sai cena. voando. Eu adoro aquele trem voando.
você assiste, então, você vai ter que assistir a o mesmo filme. Na cena quase final, que o Doc chega pro Martin e volta e apresenta a família, que tá lá com a mulher, e os 2 filhos. Cara, o menino não fica mostrando o nhã dele? Você tá de sacanagem? Não Prestei atenção nisso, Ele sério? faz assim, ó, com o dedinho e aponta pra braguilha dele. Cara, olhando pra câmera. Só que a cena tá rolando aqui e você não percebe. E aí você Já tinha percebido isso? Vocês vão ter que assistir Com agora. certeza eu vou chegar em casa e vou assistir. Agora. Meu, cara, tá no Netflix. Coloca lá perto do final, na cena que ele aparece com a família, que ele tá falando com o Martin. Ele chega ali no final, o menino olha pra câmera, ele tá com a mãozinha assim, tipo, baixa. Ele faz assim, ó. E aponta. Eu falei, não acredito que isso passou. Ele faz de um jeito tão sutil olhando pra câmera, porque ele tá olhando pra câmera, o moleque pega e faz isso. Ele fala assim, acabou com Nossa. Gente, eu nunca vi isso. Eu Nunca também não. ninguém repara, mas, meu, tem isso. Eu nem sabia disso. Assiste nesse Não, é que filme. assim, os filmes, eu assisti depois de véia também, faz pouco tempo. E eu assisti na sequência. Eu assisti 1, 2 e 3. E aí, tipo, o terceiro pra mim é o melhor. E a Bela olhou pra minha cara e falou assim, você é louca. Porque quem assistiu na época, tipo, o primeiro, Primeiro é o mais e aí marcante. é o mais Uhum. marcante, ele é totalmente diferente, não sei o quê. E pra mim, o terceiro é o melhor. É, porque vai pro Velho Oeste, tem toda aquela Exatamente, história. tem toda uma né? história. Eu achei maravilhoso. Não, a E eu gosto de história é Velho muito Eu boa. gosto muito de Velho Oeste. Eu gosto muito. Mas a história, o filme em si é muito bom. Mas você tem 5 segundos que acaba com o filme. O moleque estragou o filme inteiro, cara. Mas você Porque sabe- você olha e você fala assim, eu não acredito. Não acredito, né? Sabe uma coisa que me trouxe muita nostalgia dos anos 80 recentemente? Foi assistir Cobra Kai. Nossa! Cobra sem Kai é dúvida, assim, sem pra quem dúvida. curtiu os anos 80 e quem gostou de Karate Kid, assim, é espetacular. Porque Mas- ele traz tudo, todos os elementos dos anos 80, e o Johnny ainda tem toda aquela característica de retrógrado, que não sabe o que é um computador e tal, e o negócio acontece nos dias de hoje. Exato. Né? E as músicas, e ele é farofeiro, né? Só Farofeiro ouve total, farofa, só ouve tal. farofa. Então, assim, pra quem gosta de nostalgia dos anos 80, Cobra Kai é a minha indicação. Mas O eu cara, ele acho... parou no tempo também. Parou. Né? Parou no tempo, ele parou lá e ficou É que assim, congelado. eu não nasci, eu nasci nos anos 80, então pra mim Cobra Kai parece, Cobra Kai não, Karate Kid, ele vem, tipo, sessão da tarde, Sim. depois da escola. Sim, Então ele sim, tem sim. esse gosto de infância, Uhum. né? Então ainda tem essa coisa. E eu acho que o Brasil, ele ainda tem esse negócio de... Nos anos 80, as coisas dos anos 80 às vezes chegavam nos anos 90 de fora. Tinha esse Demorava, delay, tinha um né? delay, Tinha um um delay tinha. ali, né? Tipo, então... Não, um algumas filme que coisas- saía no cinema demorava muito tempo pra passar na televisão. Nossa, Não tinha anos. streaming, não tinha nada disso. anos. Hoje em dia a gente conta assim os dias. Na Quando que vai sair locadora, no demorava streaming? pra sair na locadora. Nossa. Né? Demorava pra sair na locadora. Na E locadora. pensa lá em Minas, 900 quilômetros longe daqui, né? Um lugar desse tamanho que não tinha locadora. A locadora que tinha era da minha tia, que comprava as fitas pra colocar lá e tinha o Pinhead. Tinha o cabeça de tenda. Cabeça de tender, o resto. E a gente, quando a Globo anunciava a programação Nossa, do começo do do ano, ano, que passavam os filmes, Alucinado. você ficava louco, nossa, vai passar esse filme, porque a gente não era que nem Não hoje que a gente ia no tinha. cinema, né?
cada 15 dias tá no cinema. Era uma vez, de vez em quando. Sabe que eu pensei nisso uns dias atrás? Eu não sei por que eu tava assistindo. Acho que é porque eu tava assistindo Pantanal. Eu tava passando Pantanal, Ai, E Pantanal é dos anos 80, se eu não me engano. Não, Pantanal era 2000, Pantanal, 90 e... Manchete. 90 e qualquer coisa. É. Porque eu lembro que eu tinha 20 anos já. quando Já? passou Pantanal. Nossa, eu não lembro da primeira vez que passou Pantanal, mas tudo bem. Eu assisti inteirinha. E estou assistindo novamente. Nossa, Tiete, momento Tiete. Porque eu sou fã do Almir Sater. Eu Ela vai também. querer também que refaçam Ana Raiz é Trovão. Né? A Globo comprou. Ana Raiz é Trovão. Uhum. A Globo comprou toda a massa falida pack de todo. programação da Manchete. Que louco. Nossa, né? Então, e aí tava passando a propaganda de novos filmes da Globo. E aí tinha, tipo, o Rei Leão, vai passar... O live action, né? O live action do Rei Leão. Vai passar, se eu não me engano... Nossa, algum filme da Marvel também. Alguns filmes assim. Tudo que você já assistiu. Aí eu pensei, cara, eu já assisti Há algumas muito vezes. tempo, né? E E algumas algumas vezes. vezes. Não, mas você não tem noção. Nos anos 80, quando falava que ia estrear séries, era uma loucura. Do tipo, você ficava assim, alucinada para começar a acompanhar determinada série. E eu lembro que, assim, os primos todos, a molecada se reunia, tipo, à tarde de sábado para ver uma série atrás da outra. Tipo, começava com a Armação Limitada. Não, a Armação Limitada era acho que de terça-feira à noite. Mas a Globo passava uma paulada de série uma atrás da outra. E passava Caras e Caretas, aquelas... Magnum, se eu não me engano. A Super Máquina. Super Máquina. Era um atrás do outro. E aí você assistia, né? Um atrás... Nossa, Manimal. Nossa, eu amava Manimal. Tá boiando, né, Tati? Manimal. Saiu um filme nos anos 80 que se chamava A Marca da Pantera. E era uma mulher que virava uma pantera negra. Legal. E do filme Gostei saiu do uma conceito. série chamada Manimal. Que o cara virava. Era muito louco, gente. Era muito bom. Ele não virava um leão? Era um felino. Um felino. Qualquer que eu não Era me um- lembro. Mas o filme, Era a um mulher felino. era uma pantera negra. Mas ele virava como se fosse um leão, entendeu? E tipo... É porque os E o outros que efeito você, da transformação, vocês falaram, né? uma tipo, coisa louca. Havaí 5-0, Hi-Fi Voo, Magnum, deixa eu ver o que mais. Máquina Mortífera. Casal Todos 20. Casal eles. 20. Todos A Gata e o eles. Rato. Gato e o Rato. Esses três, eles voltaram numa remasterização Sim. no EXN. Uhum. E eu MacGyver gostava. também teve refilmagem, não MacGyver teve? também teve. Nossa, Então, todos MacGyver. eles foram remasterizados. Uhum. E o SWAT, tá passando SWAT. Sim. E assim, SWAT com o Trovão Chocolate do Criminal Minds. Você não sabe. Não assisto séries criminais porque são um caminho sem volta. eu te entendo. Séries médicas eu também não assisto. Eu tenho um problema muito sério com isso, porque Porque a partir do dia que eu assisti o primeiro Primeiro episódio, acabou a minha vida ferrou. social. assim, eu tô na 22ª temporada Ai. de SVU. Não, eu fujo. Gente, Ainda vou assistir. Vai até Talvez o quando eu me 24, vai até aposentar e 24. não tiver mais nada pra fazer, eu pegue pra assistir. Eu sou Deus. apaixonada pela Olivia Benson. Então, tipo, não tem como. a pessoa vai assistir até acabar. Mano, né? começou em 95. 95. Gente, mas Tem- volta. Beleza. A gente Então- tá falando de 95, começou em 95? Não começou Não, nos começou anos nos 80. 80. Então volta Vou voltar. Então, todas essas séries eu conheço, mas eu não conheço a versão original. Eu não faço ideia de como era. E eu sei que tinha umas bombas, umas explosões, tipo, meteóricas, que não existe mais, porque não faz mais sentido agora. Não. Principalmente. MacGyver consertava qualquer coisa com varetinhas e chiclete. Era incrível. Tem alguns filmes de ação que tem mais ou menos a mesma pegada, né? Tem. Tipo Missão Impossível. Você pega lá um 007, eles têm mais ou menos a mesma pegada dessas séries dessa época, né? Mas então ainda até traz uma certa nostalgia esses, né? Esses Duro de Matar, essas coisas. Mas a gama de, eu costumo falar, né, que o meu vício em séries nasceu nos anos 80. Ah,
com essas séries todas. O pessoal que hoje, todo mundo é louco por série, não viveu nos anos 80, gente. Não esperou pra assistir o episódio da semana que vem do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nossa, e se você perdia um... Mas a construção das séries daquela época também não tinha muito essa questão da continuidade. Eram episódios mais isolados, né? Era uma sempre, ou outra que tinha Era muito assim, MacGyver resolvia a trama do episódio, naquele episódio, tinha uma coisa muito sutil de pano de fundo. As séries policiais são assim. Que Hoje em dia tem uma... se você pegar, você assiste um qualquer CSI, episódio. você consegue assistir qualquer episódio, mas se você pega na sequência, você tem uma trama de fundo. SVU, a mesma coisa. Se você assiste um episódio picado, igual lá em casa, todo mundo assiste um episódio picado. Todo mundo já viu algum. Mas tem uma trama de fundo. Eu acho que era essa coisa vem dos anos 80, então. Sim. Porque FBI começa. Era uma série muito popular nos Estados Unidos, que eu acho que começou nos anos 80. Porque se você for ver, Casal 20... Ela foi a primeira série bombada que era? Nossa, qual a que era Feiticeira. Feiticeira. Tinha Qual um que era gênio. A Ginny Tatu? é maravilhosa. Ilha da Fantasia. Ilha da Fantasia. O avião! E você sabe que Ilha da Fantasia foi regravado como um filme de terror. Caramba! Sério? Recentemente, uma Ilha da Fantasia que é um filme de terror. É o com a Nicole Kidman? Não sei. É porque tem um filme com a Nicole Kidman, tá, inclusive, na Globoplay. Não sei. Eu não assisti. Por incrível que pareça, eu não assisti. Mas a Ilha da Fantasia também foi regravada a série também. Uhum. Né? Porque a primeira é com o Ricardo Montalbán, né? E aí gravaram depois de novo a série. Mas na primeira série ele já dá a dica de que ele seria mais ou menos Deus ou uma deidade, né? Porque tem um episódio que ele briga com Lúcifer dentro de uma caverna que fica no vulcão da ilha. Cara. Na série original, na primeira. E aí, na segunda vez que fazem a série, reforça mais isso. E nessa última, mostra que tem alguma coisa muito bizarra na ilha, que é o que realiza os desejos, né? Porque, gente... Eu vi o começo da remasterização também, tipo, tem pouquíssimo tempo. E eu não fazia ideia que tinha sido feita nos anos 80 e que já tinha existido. Pra mim era um negócio super novo, super conceitual ainda. Eu achei incrível o negócio, tipo, os dois velhinhos se mergulhando na água, falando assim, nossa, sai jovem, que bacana. Achei muito da hora. Mano, que da hora. Tinha uma série que chamava Anjos da Lei. Nossa! E foi a primeira onde tudo começou. Onde tudo né? começou. Foi o primeiro grande papel do Johnny Depp na televisão. E ele fazia um bad boy e a gente era louca por ele, sabe? Topetão, assim. Casaco de couro. E pilotava moto, a gente ficava todo louco. Vocês são tudo apaixonados por motoqueiro, né? Calça Motoqueiro jeans, fantasma. Calça jeans rasgada, aquela coisa, né? E era o mesmo estereótipo do George Michael. George Michael era um grande ícone também. Toda mulherada era louca por ele. Total, nossa. Até ele ser pego no banheiro. Não, até vir a década de 90 e ele lançar o CD Freedom e falar, acabou com a porra toda, né? Não, mas ele saiu do armário quando pegaram ele no banheiro. Tiraram ele do armário do banheiro. Arrancaram ele do armário. Mas aí ele, né, lançou um mas CD era chamado todo um Freedom. sex appeal também. Todo né? um, Aquele videoclipe, ele queimava. Era muito icônico isso. Ele queimava a guitarra, né? Não, ele queimava a jaqueta de couro. É verdade. Ele pegava fogo queimava na jaqueta pendurada. Assim. A jaqueta pendurada, ele metia fogo na jaqueta pendurada. Imagina, você tacar fogo no que você era. E esse clipe tinha daquilo que era. Todas as supermodels, né? Na época tinha a Linda Evangelista. Nossa, eu lembro dessa. Eu sei que clipe que é, maravilhoso. E ele tá com um brinquinho de cruz, assim. Que é um dos símbolos dele. Que isso tudo remete muito ao James Dean, né? Meio um quesinho de James Dean. Acho que o próprio Johnny Depp fez a imagem dele em cima da imagem do James Dean. Né? Bad boy total, né? Total bad boy. Mas é uma coisa assim, imagina uma construção que foi os anos 80, né? Que teve aí o primeiro Rock in Rio,
descoberta da AIDS. Então, imagina, eu lembro que eu era pequena, eu tava escutando. Love My Life, tipo, sendo na cantado cadeirinha por... de praia, porque era férias, né? Então tinha, assim, no lugar onde eu tava, tinha uma televisão. Ninguém tinha televisão, né? Era um clube de férias. Então tinha lá os chalezinhos, né? E tinha uma sala de televisão. Uma televisão. Uma sala de televisão. Sim, nos Tinha. hotéis tinha sala de televisão. Tinha verdade. sala de televisão, porque você não tinha televisão no quarto. Você tinha uma sala de televisão. E aí você ia pra sala de Será que é televisão. por isso que as descrições ultimamente dos hotéis têm, tipo, televisão no quarto? É lógico. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, porque pra mim sempre foi bizarro. Por que coloca televisão no Não, quarto se porque todo não hotel tem tinha. televisão? Não, tinha. não é uma. E no máximo era de 15 polegadas. É. Geralmente era onde tinha lareira, onde tinha salãozinho de jogos perto, assim, o pessoal se reunia à noite Pra ver. pra assistir televisão, Assistir pra televisão. fazer a social ali. Então, imagina, o pessoal todo, a molecada toda reunida pra assistir a transmissão do Rock in Rio, do primeiro Rock in Rio. Eu lembro de assistir o Fred Mercury cantando Love of My Life. Gente, eu na cadeirinha de praia, porque já todos os sofazinhos estavam E você era criança. Eu era criança, eu Então senta lá. levei a cadeirinha de praia pra colocar lá pra ficar assistindo. E aí ele cantando Love of My Life na transmissão que tava rolando lá do Rock in Rio. Putz, né? Coisas de outro mundo. E você vê essa construção, né? De aí Rock in Rio, Fred Mercury, aí teve AIDS e toda essa questão. Aí todas as pessoas que eram homossexuais na década de 80 eram muito Você tinha uma doença, né? encobertos, né? Você tinha uma E a doença. homossexualidade ficava muito ligado à questão da AIDS Muita também. gente morreu de AIDS nos anos 80. Nossa, e assim, muita gente... Tem um filme que chama... Que tem o Jared Leto ganhou o Oscar. Você lembra do nome do filme? Clube de Compras Clube de Dallas. Compras Dallas. Que retrata bem a história, né? Porque aí você tem vai, spoiler, assim, até não poder mais, tá, gente? Você tem um cowboy que pega a AIDS por causa de se picar. E aí ele é tratado como homossexual pelos amigos no Texas. Nossa. E aí ele tem que se juntar com um travesti que tinha a mesma doença para poder fazer com que o remédio chegasse em todo mundo. E tentar propagar que não era por causa do sexo, não era porque você era homossexual que você tem... E isso se passa nos anos 80. Ali, Mas tipo, acabava o Nossa, filme é muito bom, é muito bom. Sabe uma coisa que eu me lembro muito também em relação a isso, mas eu não sei se o filme é dos anos 80. Mas eu me lembro que quando saiu, passaram nas escolas, os pais colocavam a gente pra assistir quando lançaram aquele filme Kids. Kids? Nossa, é um Que filme era muito um pesado. menino, era um muito filme pesado. sobre adolescentes e um deles pega a AIDS e não tem nada de... Ninguém é homossexual no filme, são só relações heterossexuais. Não, é 95. Mas foi muito marcante na época, porque o menino pega a AIDS de transar com outras pessoas e ele sai transando com um monte de gente, e todo mundo sai transando e um monte de gente pega a AIDS, e foi uma coisa que todo mundo ficou... Né? Porque também era uma coisa que tava, né? O assunto tava começando a entrar em Mas voga, sabe né? que- Aqui Sim, no Brasil, sim. que gera uma comoção muito grande nessa época aí com a questão da AIDS, é quando morre o Lauro Corona, né? O Lauro O Lauro Corona. Corona foi, assim, acho que o maior baque que a Foi. mídia Eu não teve. sei quem é, gente. Lauro Era um Corona, ator. ele era um ator galanzérrimo. Bem galanzão. do É. Tipo, olho azul, carinha branquinha, Imagina um todo homem perfeito. fofinho, todo delicado, todo lindo, gay, né? E que todo mundo diz que ele era o meio que namorado do Cazuza, né? É isso que eu ia falar, a morte do Cazuza também foi uma coisa muito chocante, né? Mas ele morre primeiro, né? E mata o Sim. Cazuza depois. Mas o Cazuza é muito assustador, porque o Cazuza morre só o pó da rabiola, né? É, porque o Lauro Corona, ele morreu em 89. Só que assim, falou que ele tava com AIDS, não deu pouco tempo, ele já faleceu. Mas então, quando falou, ele já tava muito doente. Na verdade, Porque não tinha o não, coquetel, não tinha remédio, tratamento né? chamada. E para algumas pessoas, meio que era Covid de hoje em dia, entendeu? Tipo, pegou um dia, no outro já morre.
Eu acho que tem a questão também do... Como era tratado como uma doença de viado, uma doença de gay, uma doença de homossexuais e o caramba, não tinha uma necessidade de se procurar uma cura ou uma forma de tratamento. E engraçado que era um nicho muito, muito específico, né? Era a doença de homossexuais masculinos, só homens. Não se falava de AIDS em casais de mulheres. É que assim, até a própria homossexualidade feminina não era retratada, não mas, era falado. Mas não se fala da homossexualidade feminina porque para muita gente ela não existe, né? É quase inexistente. Mulher com mulher elas estão brincando, não faz sentido. Mulher é sexy. É sexy, tem todo homem com homem é nojento, mulher com mulher é sexy. Ou seja, entra na mítica do patriarcado, né? Do tipo... mas aí vamos para um outro caminho. Um dia a gente conversa sobre para isso. A década de 80, né? Apesar disso ser uma pauta da década de 80. Ficou bem característico isso, né? Porque a questão dessa... porque foi quando começou as saunas também, né? A propagação da AIDS começa muito com as saunas, com as... ninguém sabia de onde tinha vindo. Mas toda... Como você se não sabia como pegava, o que era, como fazia. E aí você tem os anos 70, que tem, tipo, sexo, drogas e rock and roll. Que aí todo mundo ficava com todo mundo e era tudo muito lindo. E aí vem dessa... E aí não tem nenhum tipo de sexo com proteção. Sim. Uhum. Então, mas aí, imagina a construção psicológica, né, dessa década, né? Onde você tem todos os avanços tecnológicos acontecendo. Aqui no Brasil, a gente teve o fim da ditadura, né? O começo das diretas, que foi, eu acho que foi 85. A gente foi uma época que a gente começou a viver depois um pouco, né? A Guerra Fria. Então, os avanços tecnológicos começaram a chegar. Então você porque aí tem a briga, uma certa liberdade que começou a acontecer, mas que ao mesmo tempo essa liberdade foi, entre aspas, punida por conta do que vinha a ser a AIDS, que ninguém sabia ainda muito ao certo como que era. Aí você tem um levante de... Desculpa. Você tem um levante de conservadorismo novamente. Então você vê assim, né? Uma coisa que os anos 80 fez foi uma porra louquice total, né? Onde tudo não valia, faz sentido. Nada, não tinha filtro, todo mundo falava o que bem entendia. Bullying não era uma coisa que era falada, todo mundo fazia todos piada. Nós sofremos e tem fizemos. muita gente que ainda fala, sofremos, nossa, fizemos, eu sofri isso e não tô traumatizada, quem disse? Não, exatamente. Quem disse que a pessoa não tá está, traumatizada? Né? Já começa por aí, você mas não tá traumatizada, lógico que tá. O assunto não era nem pauta, gente. Não se era. você levasse pra casa que o colega te xingou de qualquer coisa, o pai e mãe falavam pra gente, você se resolva. Xinga de volta. Xinga de Exato, volta, xinga te de bateu, volta. bate de volta. Sabe? Não tinha essa de, meu pai vai na escola porque o fulano xingou. Não, criança se resolvia. Eles são crianças, eles se resolvem. Era algo assim, bem... Sucesso, hein? Joga eles no ringue e vê o que rola. Na banheira do Gugu, né? Sabe uma coisa que eu lembro muito também nos anos 80? Quando a gente se reunia nos domingos à noite pra ver as estreias dos clipes do Michael Jackson. No Fantástico? Do Fantástico. E pra ver as lutas do Mike Tyson. Gente, também. Que era muito, todo mundo se reunia, porque é isso, né? Não era todo mundo que tinha 2, 3, 4 TVs. Não. Né? Não tinha Quando essa tinha gama de televisão, canais. né? E esses eventos, eles eram muito esporádicos. Né? Então, uma vez por cada 2 meses acontecia uma luta, e aí todo mundo se reunia para assistir, o Michael Jackson ia lançar um clipe, todo mundo se reunia para assistir. Era muito marcante essa reunião familiar na frente da TV. Em torno de um assunto. Parece que continua em volta da lareira, né? Pelo jeito. Mas era algo assim,
as pessoas elas se reuniam nos seus núcleos familiares em torno da televisão para ver algo que a televisão estava proporcionando, né? Então ficava... E era assim, hoje a gente tem uma variedade absurda de programação, de temas, e você faz a sua programação. E todos brigando pela sua atenção. Exato. Muito forte. E naquela época, você tinha um aparelho... Meia dúzia de canais. Meia dúzia de canais era assim, muito, né? Porque 2 canais... Um canal que você ia assistir, que era a Globo. 2 canais que você podia ficar mudando... Que acabava sendo, a Globo tá na propaganda, vamos mudar pro SBT para ver o que tá rolando, ou então pra Manchete, ou pra Bandeirantes. E pra Record. Record e Gazeta ficava sempre na lanterninha. A Gazeta e a Cultura eram sempre as últimas. Gazeta e Cultura eram sempre as... A Gazeta era o patinho feio das televisões. Era. Não existia nada na Gazeta. É que assim... Mas, ó, tinha uma coisa legal que passava na Gazeta. O quê? Clip Trip! Exatamente! Antes do Clip Trip, passava Realce. Nossa! Foi os primórdios da MTV. Uau! Eram programas de clipes. Na da década de 80. né? Eram programas de clipes, que ficavam passando videoclipe. Chamava Clip Trip. Emílio Surita. Emílio Surita. E o Realce era com Beto Rivera. Detalhe que o Beto Rivera, ele é diretor hoje lá na Gazeta. Na Gazeta, né? Nossa. Você ficava esperando a tarde de sábado para ver os clipes no Clip Trip. E a galera que tinha videocassete fazia gravações desses clipes e compartilhava com a galera. Eu tinha fitas e fitas e fitas. E ficava compartilhando com a galera. Fita cassete. Gente, que sofrimento. Nossa, a gente ficava rebobinando. Você tem noção que tipo, tinha lá o estéreo, que tinha você colocar a fita, e aí do nada começava a tocar uma música que você gostava, aí saia correndo, aperta esse botão pra poder gravar. Aí no meio da música vinha a propaganda da rádio. Nossa, Já veio morrer. A gente rezava. A hora, Transamérica, 12h32. Assim. A gente ficava rezando pra conseguir gravar uma que vinha sem a Inteira, propaganda. Que vinha sem a Mas geralmente propaganda. você tava gravando de repente, Rádio Cidade. E o cara falava a hora no meio da música. Acabava o refrão, tava lá na melodia aí. Rádio Cidade. Porra, você falava... Isso quando não cortavam a música antes dela acabar. Nossa! Sabe? A maioria Ou começava a música e eles ainda estavam falando. A maioria era tudo cortada. E a gente fazia fitas e fitas e fitas. Intermináveis. Sem fim. Intermináveis. Eu me lembro tão bem quando saiu a fita de 90 minutos. Nossa. Porque as fitas eram de 60 minutos, né? E quando saiu a de 90, nossa, a gente cabia muita música. E a gente colocava no Walkman. E quando você queria? Eu tenho uma prima que fazia isso. O tape deck, lembra? Porque você comprava as fitas de 90, você começava a gravar, ela era mais pesada. Aí ela esticava a borrachinha do motorzinho, seu deck começava a ficar... Enrolar, aí você ia tirar a fita. Desenrolava inteirinha. E quando você, para economizar a pilha do Walkman, o que você fazia? Você pegava a caneta Bic e começava a girar. Colocava no buraco da fita e rebobinava. Rebobinava a fita. Porque se você usasse para rebobinar, ia comer sua pilha. Ia comer sua pilha. E pilha alcalina? Não tinha pilha recarregável. Imagina. Era Rayovac mesmo. Era um terror. Aquilo lá, você ficava no dedo esperando. Ai, você fazia isso também. Eu pegava aquelas fitas que eram velhas, que já era fita que não... Dos meus pais, às vezes, que eu pegava e para gravar, papelzinho em cima e tapava os buraquinhos. Porque se você quebrava um lacrezinho da fita, ela não regravava. Então você tinha que colocar fazer uma gambiarra, as né? fitas dos artistas, né? As fitas originais, elas vinham sem o lacre. E aí a gente pegava aquele buraquinho e tapava com um pedacinho de papel e colocava um durequezinho assim pra tapar o lacre e gravava por cima. Aproveitava a fita dos pais. Eu lembro de fita só por causa de uma... Eu tenho uma prima que basicamente deve ter a idade de vocês. Ou seja... Acho que ela nos chamou de velha.
145 anos. Ela fazia esse tipo de coisa e eu não entendia por quê. Então ela mandava ficar quieta e ela apertava 2 botões ao mesmo tempo. O REC e o play. Rec e play. Na verdade, 3. REC, play e pause. No dela, eu lembro muito vivamente, tipo, mente de criança, tá, gente? Então, ela apertava dois botões ao mesmo tempo. E eu lembro da fita por causa de uma fita original do ABBA. Nossa. O álbum Gold do ABBA. E essa mesma prima foi a minha prima que me ensinou a escutar roupa nova. Então, tipo, veio anos 70, 80, gravação de fita, tudo ao mesmo tempo. Mas a gente pegava, era tudo analógico, nada digital. Ou seja, você tinha que fazer os seus botõezinhos apertarem pra coisa funcionar. E tinha que ser na hora que tava começando, né? Tipo, Exato. vai passar tal música, tava na propaganda. Depois da propaganda, vamos passar tal música. E Então, apertava os 2 ficava Então lá a gente esperando apertava o o papo. REC e o play e apertava o pause e deixava lá. Quando começasse uma música, quando começava uma música que você gostava, Você soltava o pause. Aí ele começava a gravar. E quando acabava a fita e a música não tinha acabado ainda? Gente, desespero. Porque não adiantava, você tinha que acabar voltando e aí deletando aquela música. Tinha Ou você que- corria e virava a fita correndo e mas gravava metade de um não. lado. Cansei de fazer isso. Um teco da música e o outro teco do outro lado. Já eu pegava a música que dava no tamanho da fita. E a televisão que saía do ar? Nossa. Chegava... Não dava medo, assim, sei lá, tipo, no meio da noite. você Depois tá- que saiu o Poltergeist, as pessoas começaram a ficar com medo de Sem televisão dúvida. que saía do ar. Sem dúvida. Eu fui uma delas. Porque não Porque tinha programação, né? Ela saía Eu da sempre programação. tive um pouco de pavor desse negócio meio chiado, Da sabe? estática. Da A estática. Eu me incomoda a vista, não sei, meio que uma fotofobia. Mas, tipo, eu fico imaginando. Além disso, as TVs tinham mania de ligar sozinha, né? Porque mantém a energia. Tipo, se cai a energia, volta, a TV liga sozinha. Porque é mecânico, não é digital. Cara, As as que eu tinha em televisões casa não tinham dava tudo. pra ligar sozinho, não, porque você tinha que virar o botão. As de casa também não ligava É. sozinha, não, porque tinha que apertar botão. Você tinha que girar o botão. Trac, trac. Essa parte. Mas sabe aquela TV preta? Uma TV preta que ela tinha uns botãozinhos assim? Depois dessa do track, tinha uma TV preta. Era uma TV de tubo, preta. Todas eram assim. Não, é que essas TVs que vocês estão falando, elas são umas de madeira, que você vira o negócio até achar. Não. Depende da marca. Depende da marca. Depende muito da É uma marca. TV preta, tipo, ela é uma TV, tipo, sei lá, 15 polegadas, preta. Era a que a minha avó tinha. E ela ficava assim, tipo, se a energia caía e ela voltava, e alguém tinha esquecido um dos botões ligado, a TV ligava sozinha. Ah, mas é que é porque tinha caído a energia e voltou. Mas, tipo, saía fora do ar o negócio. Tipo, era meio É, bizarro, quando- mas isso era à noite, sabe? Sei lá, eu fico pensando, mano, imagina, você acabou Oito de. da noite. Você tem uma TV em casa. Uma TV em casa. Aí, tipo, a TV do nada liga sozinha. Se deixaram ela ligada e faltou a luz, ela vai ligar sozinha. E assim, as antenas, é elas não. A gente não tinha a mesma sintonia em todos os canais, né? Então você tinha canais que funcionavam bem e outros que não funcionavam bem. Nossa, era E aí você um comprava aquelas terror. anteninhas portáteis que colocava em cima da televisão, que você fica abrindo as pernas da antena e bota uma Nossa, perna pra lá, uma perna pra cá. E aí o famigerado bombril na ponta da Bombril antena. na ponta da antena. Quem nunca? E quando subia lá o pai, o irmão, o primo no telhado pra mexer na antena e fica Tá ruim! arrumou 5, 7, 9. Porque a gente não falava o nome das emissoras, falava o número do canal. Aí mexia. Melhorou, piorou. Agora 2 tá bom. Era o 2, o 4, o 5, O o 7 7, e o o 9. 9, o 11 e o 13. 13. Eram 7 emissoras, cara. E 7 quando emissoras. você ligava o videogame no canal 3, né? Porque você tinha que colocar no canal 3 3. para o videogame. Não dava para o vizinho estava muito perto da sua casa assistir o canal 4,
porque dava interferência no videogame no canal 4 do vizinho. Gente, Não, videogame estragava a televisão. videogame estragava a televisão, cara. Como assim, videogame? Os Sério, pais, a gente não sério, ganhava sério. videogames de presente porque os pais falavam que os videogames estragavam a televisão. Não, quer ver a frustração? Olha, o meu noivo Douglas, ele sempre foi apaixonado por videogame. E ele falava assim, a minha maior frustração, quando ele era pequeno, ele até tinha ganhado acho que era um Atari que ele tinha, uma coisa assim. Ele não podia jogar, porque a televisão era da avó dele, e a avó dele falava que estragava a televisão, não podia jogar. Era assim, proibido. E ainda bem que em casa minha mãe não sabia dessas coisas, não. A gente Minha mãe jogava falava, e se acabava minha no mãe e meu pai videogame. achavam, e a gente tinha um videogame, mas eles falavam que não podia jogar muito porque estragava a televisão. E a treta pra ligar o videogame? Nossa. O Atari, ele tinha uma caixinha preta com um pininho. Que- TV, game- TV é game. TV E aí ele game. tinha 2 fios com 2 pluguinhos na ponta, assim, dois E ganchinhos. você tinha que Aí você ia atrás da televisão, nossa. desatarracha o negócio, coloca o ganchinho, atarracha, coloca o ganchinho, atarracha, muda pro game, aí vai lá, liga o cabo, põe o cartucho, liga o videogame. Era um trampo. 2 pra lá, 2 pra cá. Nossa, gente, até você começar a jogar, cansou. É. O jogo não tinha pause, era na raça, morreu, começa tudo outra Tudo vez. Começa do zero. Tipo, jogo online não tem pausa. Pois é, não tinha jogo online. Não Jogo, tinha, não tinha jogo internet. online não tem pausa. Não tinha internet. Não, é verdade, né? Não tinha essa. Era o River Raid que eu mais jogava. Eu que mais jogava era um que tinha. Era uma tela, um labirinto com uma tela azul, amarela. E tinha uns carrinhos de Fórmula 1 que corriam um atrás do outro e soltavam fumacinha, assim. E aí eu lembro da musiquinha, que a musiquinha era. Tananana, tananana. Aí você apertava o botãozinho, saía umas fumacinhas, aí o outro batia. Era esse o que eu mais gostava. Não era o River Raid. E eu gostava do Com Pitfall. aviãozinho, Amava Pegava, Pitfall. Né, eu também abastezia. O lance é que você sempre ia bater antes de passar as pontezinhas. Era terrível. O máximo que eu tive foi minigame. Divertidíssimo, nossa. Daí quando quebrava o controle. Eu quebrava o Nossa. controle num jogo que chamava Decathlon. Ah, não, Decathlon era o assassino de controles. Você já viu o controle de Atari, né? Uhum. Que é uma caixa com um O- manche e um botão. Aí pra jogar o Decathlon, eu ficava com perninha de índio assim e segurava o controle no pé pra poder fazer. Porque você tinha que ficar assim pro boneco correr. E você... Daí de repente, pô, quebrava o controle e ele ficava molenga. E pra falar pro pai, pra mãe que quebrou o controle. De novo. Nossa. Ai, gente, nossa, videogame É, era um evento. mas foi a época que começou, né? Toda essa. O videogame foi nessa época. Se você for ver os arcades, videogame, toda essa. O boom mesmo começou na década de 80. Foi alimentado muito grande pela década de 90, É que mas. tinha, veio do RPG também, né? O RPG era muito jogado nos anos 80, não? O Na D&D verdade, não acho que foi... os RPG acho que veio dos anos 70, se eu não me engano. Ele vem dos anos 70, mas no Brasil ele não alavanca tanto nos É. anos 80. Porque a gente tinha pouco acesso ao material que vinha de fora, porque era Nossa. proibido. O exército não deixava produzir nada aqui dentro. Não. Acho que o contato mais próximo que a gente tinha de videogame, de RPG, era com a Caverna do Dragão. Uhum. Que era o inspirado no desenho. Dungeons and Dragons, né? Mas isso a gente só foi ter. Sério? Você não sabia, não? Oh, deuses! Alguém tira minha carteirinha de nerd. Pode recolher. Tá suspenso. Até segunda ordem. Caça a carteirinha dela. Caça a carteirinha da A gente jogava muito jogo de tabuleiro, né? Tabuleiro. Tabuleiro e super trunfo. Nossa, eu amava Super Super Trunfo, Trunfo. gente. Já jogou Eram umas Super Trunfo? cartinhas. Não, eu joguei Uno, pode ser? Não. Não, é Droga. outra história. Era um baralho que e tinham temas diferentes. Então você tinha de animais, de avião, de carro, de países, vários temas diferentes. E aí vinha o desenho, né? Por exemplo, do carro. Vinha lá um carro e aí ele tinha especificações. Velocidade, sei lá, o que mais que tinha?
tamanho, cavalo, cor, potência do motor e tal. E aí, você pegava uma, eu pegava outra e a gente comparava. Eu pedia pra você, velocidade. Aí você falava 100 km, eu falava 80, perdi, sabe? E tinha vários diferentes. E era tipo um Magic dos anos 80. Mas era. Você acabava fazendo essas coisas. Tinha jogos interativos da Grow. Nossa, Grow, jogo da vida. Estrela. Jogo da vida eu joguei. Brinquedos. Brinquedo da Estrela. É que esses jogos todos, muitos deles foram relançados, né? Foram. O Cara a Cara foi relançado, o Jogo da Vida foi lançado. O maravilhoso. Banco Imobiliário nunca saiu de moda, de sempre moda. vários Ludo. tipos diferentes. Ludo. Ludo. Então, Imaginação. E Imaginação o Aquaplay. Nossa, Aquaplay. Aquaplay, Gente, Aquaplay. era o melhor videogame da face da O Terra. Aquaplay foi relançado também. Sim, Lançaram. eu tive Aquaplay. Não, recente. Recente? Eles Eu relançaram. Eu tinha o de basquetinho, Eu de que eram de basquete. 2 cestinhas Eu de também basquete. tinha, era laranja. Laranja. E eu tinha o macaquinho com as argolas. Eu Que é tinha o das azul. argolinhas, que eram 2 pininhos, e as E argolinhas. as que argolinhas passava você de um passa também. de um lado. lado pro outro. E eu tinha um macaquinho que ele ficava dando Nossa, pirueta. como é que a gente gostava desse negócio? Porque velho? a gente É um não negócio tinha muito, videogame. Muito besta. Não tinha. Aquilo não era tinha super videogame. tecnológico, Não, tinha o minigame botão. era muito... que você jogava o Tetris, pra mim, era muito tecnológico. Aquilo pra mim era sensacional. Então, mas isso é depois, né? Chega A pra gente, gente na década de antes 90. antes disso, a gente tinha um brinquedo na mão que você apertava botões e aconteciam coisas. A gente não tinha nada disso. Gênios. Gênios. Nossa, é verdade. Gênios. Pra você ter uma ideia, as bonecas, sabe essas bonecas? Hoje a boneca come, a boneca faz xixi, a boneca, né? As bonecas, de Falta andar, antigamente, elas tinham um dispositivo dentro do corpinho e um buraco nas costas, tipo um ralinho nas costas. E aí você girava ela assim, ó, você fazia assim nela e ela chorava. Era assim que a boneca chorava. Pra ela piscar, ela tinha um pino no peito que você apertava e ela piscava. Era essa Aí a ela nossa quebrava, tecnologia. ficava Não, assim, né? A Barbie, ela tinha atrás... A Barbie tinha uma placa atrás. Você apertava, E ela fazia dava assim, tchau ó. e fazia assim, sabe? Então você botava o braço nela, ela dava tchau. O Falcon tinha um botão na cabeça que você mexia, tanto que Que ele chamava virava o olho. Falcon Olhos de Águia. Que você Fazia mexia assim, ele fazia assim, sabe? Essa era a nossa tecnologia. Toda a tecnologia dos brinquedos que tinha na década de 80. Mas era Isso. divertidíssimo, porque era uma coisa que ficava lúdica, né? Os brinquedos, e eles era não muito eram manual. interativos, né? Eles eram Não. chapadões. Eu É. lembro que eu tinha o salão de beleza da Barbie e a gente O ficava máximo, maravilhado, o máximo. porque você rodava colocava um negócio pilha, assim... E a cadeira e rodava, a cadeira. Aí tinha aí o secador de você cabelo, você colocava colocava na tomada. na tomada e ele funcionava. Aquilo era uma coisa que você ficava assim, gente, isso é mágico. E a luzinha do A espelhinho luzinha do espelhinho ligava. Isso era mágico, fantástico. mágico. Era o máximo de tecnologia que a gente tinha. Ferrorama, gente. Eu tinha um ferrorama, aquilo era uma loucura. Ferrorama, você Ferrorama. dava um negocinho, o trilho grudava e o trem mudava de direção. Você falava, uau! E o meu irmão, ele tinha o Máximos. O carrinho O que carro subia em tudo quanto é lugar? Com controle remoto, não. Aquele era o Dragão, se eu não me engano. Eu lembro desse, que tinha um monte de pneus Esse e ele era o passava em Dragão. cima de tudo. Não, o Máximos, ele era meio que um carrinho de corrida, com 2 rodinhas, com rodas grandes também, mas que tinha o controle, que ele ia e fazia, acontecia também. Nossa! É tipo um Bigfoot. Mas assim, e a longa distância, sabe? O lance dos carrinhos era você conseguir controlar ele a muita distância. Era o princípio dos drones. O princípio dos drones. Mas, ó, isso já era bem avançado, porque eu lembro que eu tinha brinquedos. Eu lembro que eu tinha uns macaquinhos de geleca, Nossa. que você, o aranha, que você jogava na parede, Isso ele vinha, tac, tac, Isso ainda tem. tac, descia. Isso ainda Outra tem. coisa que eu lembro que eu tinha é o paraquedista de saco plástico. Nossa. Você já viu esse? Era um bonequinho de plástico com uns fios, assim, um saco plástico em formato de paraquedas. E aí você embrulhava ele de uma forma lá, X, e jogava pra cima. No que você jogava, o paraquedas abria e ele descia. E todo mundo ficava, uau! A gente se divertia com pirocóptero. Pirocóptero! Pirocóptero, Quantos eu pirocópteros conheci. eu perdi nos vizinhos? Que ia embora! Pirocóptero, bonequinho desse. Mas esse Você lembra bonequinho ainda tem. uns bonequinhos que eram uns pininhos que tinham um ímã dentro? Que aí você colocava e ele saía rolando assim nos lugares? Eram uns brinquedos idiotas, assim. É que eles dependiam muito mais da mecânica
Do do que brinquedo do da que da tecnologia. tecnologia em si. Mas pra gente era o máximo, porque É. aquilo era, né, Brinquedos mágico. mágicos da minha infância era Pequeno Pônei, Moranguinho, Fofolete, Fofolete. Dança em Fofolete, Flor. Lindo. Dança em Flor, Langolango. Lango-Lango. Nossa. Você nunca viu Langolango? Era Cara, Eram uns monstrinhos. uns monstrinhos de, como é que chama? Marionete, né? Isso. Você enfiava a mão dentro Ele assim, ele tinha um ficava- mecanismo dentro e ele ficava fazendo assim. E tinha a musiquinha. Lango. Mas era tudo que envolvia algo que era mecânico era divertidíssimo. Porque tinha essa questão mecânica que trazia essa coisa meio lúdica, né? Mágica, que os bonecos ganhavam vida de alguma forma. E aí por isso que vem os filmes de terror que ganham vida, né, senhora? Mas tudo bem. Mas pra mim era muito engraçado. E aí, obviamente, tinha os brinquedos que acompanhavam os desenhos, né? Como Moranguinho, Pequeno Pônei, He-Man. He-Man, He-Man, todos Thundercats, esses. G.I. Joe. Ai, Thundercat é maravilhoso, gente. G.I. Eu sei que é Joe. dos anos 80, mas o remake fez muito bem pra minha vida. She-Ra. É que Nossa, assim, a She-Ra tinha o castelo. A eu She-Ra tenho tinha o um castelo, muito né? sério com o She-Ra antigo e o She-Ra atual é bem maravilhoso, assim. Então, Mas qual que você gosta mais? do atual. Do atual? Sim. Ah, não. Ele é representativo. Ah, é? Assista. Preciso assistir. Eu assisti só Eu o nem antigo. sabia que tinha She-Ra nova. Tem, tá na Netflix. Tem tanto o She-Ra nova quanto o He-Man. O He-Man eu vi. O He-Man você assistiu O He-Man agora, eu vi. esse que dá continuidade na história antiga. O He-Man né? eu vi. Sim. O He-Man gostei bastante. Então, o She-Ra, ele é 3 vezes melhor do que o He-Man. Esse eu Olha, nem sabia que tinha. precisamos... Eu tô falando, tipo, de representatividade mesmo. De corpos, de pele, de sexualidade, de tudo. Inclusive, ela deixa de ser tão sexualizada, né? Olha, que poderosa. A roupa dela tem uma calça leg embaixo. Ó, muito bem. Então, tipo, apesar de achar a She-Ra antiga muito bonita, você acaba quebrando Estereótipo. os estereótipos que vieram. Mas nos anos 80 era o que mais tinha. Me tira uma dúvida, o X-Men também é dos anos 80, o primeiro. O primeiro acho que X-Men. é. A primeira animação, na década de 80, saiu uma primeira animação. É, a meados primeira- da década de Os 80. primeiros, né? Os primeiros Porque aí depois X-Mens. vem o X-Men Revolution. É porque tem o mesmo desenho que Mas eu tô esse falando. X-Men Revolution é o que passava já no No Show, SBT, já, não é né? um- Já é década de 90. Mas o HQ mesmo é da década de 70. É que assim, eu sei que o X-Men é bem antigo e eles trouxeram. Tem esse X-Men na Disney Plus agora. Já com o antigão e o Revolution. Tem os dois. Então, é que assim, os traços são bem parecidos com os outros desenhos que a gente estava falando. De She-Ra, de He-Man, que é esses desenhos para fazer bonecos. Thundercats. Mas isso porque a gente ainda não entrou em Ultraman, Ultra Seven, Spectre Spectre Man. Man. Eu amava Spectre Man. Gente. Amava. Não, eu não consegui assistir. Eu vou ser bem sincera. Aqueles Google macacos lá. Qual é o do macaco? O Spectre Man. Spectroman. Ele me Aqui. assustava também. mas Dr. eu assistia. Gore. Eu assisti aquele Spectroman e ele falava: Dominantes. vamos dominar o mundo. atacar o mundo. Eu falava: não dá, gente. Não dá pra ter respeito. Era o cara o ele tá melhor, falando 10 nossa. horas e aí vamos atacar o mundo. Não. A dublagem era ruim. Horrível. Eu nem ligava ruim. pra essas coisas. Me divertia, adorava. Spectre Man eu era fãzaça. Nossa, não, eu não conseguia. Eu olhava pra aqueles macacos e falava assim: senhora, não Depois dava. vieram os Changemans, Lionmans, Flashmans. Não. Black Kamen Rider. Que mais que tinha? Era a minha Black briga Kamen eterna. Rider ele tá voltando agora. Ele vai voltar. O ator do Black. Do Black. Ele vai fazer de novo o personagem do Black. Eu gostava do Lion Man, já era um indício. Muito bom. Uma agora- dádiva dos ninjas. Muita gente não sabe que no Japão, Tokusatsu começa na década de 70 e todo ano tem, né? A gente pegou aqui os Changemans, o Flashman, que é logo depois dos Changemans, mas tem vários outros anteriores. Sim. E no aniversário de 35 anos, eles fizeram o Super Sentai especial, que é a unidade pirata.
e essa unidade chega na Terra e eles têm os poderes de todos os tokusatsu anteriores. Então eles se transformam nos Flashmans, nos Changemans, e os atores antigos voltam para revisitar a série. Então é bem emocionante, né? Para quem viveu os anos 80. Pra quem viu, Fazendo... né? Arranca umas lágrimas. Pra mim, o melhor... Fazendo Eu os não sou flashbacks. otaku, eu não manjo nada de otaquices. Eu tenho prazer lá. Mas eu tenho uma grande paixão nesse meio, nos anos 80, que é Cavaleiros do Zodíaco. É assim, me pega no coração, sabe? Porque pra mim era o melhor desenho que tinha. Eu amava desenho, tinha vários desenhos legais, mas... Eu amo Cavaleiros do Zodíaco, inclusive hoje. Tudo Porque que tem de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, ele no Brasil formou a geração de otakus que existe. Eu dei errado, então. Não. Eu sou otaku que não deu certo. Não é que você deu errado, é que veio pro Brasil, funcionou. Então, as outras coisas, eu assisto One Piece dublado. Quem? One Piece Man. É o One Piece. É One Piece, né? É, One Piece. Dublado. É o anime, o anime mais longo da história. Ele tem mais de 1000 episódios. Jerusa, jamais. Mas ele é muito bom. Mas ele é maravilhoso. A história é ótima. Eu assisti Naruto, os 700 episódios, dublado. Não, mas é que a dublagem do Brasil, Não nesse sentido, ela não é só. melhorou Mas pra assim, caramba. a questão não é essa. A questão é dublar uma coisa que é japonesa. Uhum. Veio do Japão. Tipo, você tem Sailor Moon, você tem Sakura, você tem um monte de coisa que veio por causa de Cavaleiros do Zodíaco, e as pessoas só aproveitam porque vem, tipo, na língua, na sua língua. Você não ia ver Cavaleiro do Zodíaco na sua época se tivesse. Você não é a Helena que tá assistindo One Piece em japonês. Eu não assisto Cavaleiros do Zodíaco em japonês nem hoje. Então. Né? Assisto dublado. Bom, tudo bem, eu vou ter que confessar, eu não assisti Cavaleiros do Zodíaco. Cara, aconteceu um negócio muito bizarro nos anos 80. Eu gosto muito de com você, meu irmão. Meu irmão gravava Cavaleiros do Zodíaco pra eu assistir, porque eu estudava à tarde e ele estudava de manhã. E o Cavaleiros do Zodíaco passava à tarde na manchete. Então ele gravava pra eu assistir. Todo dia eu chegava lá e assistia e tal. Um dia, ele botou pra gravar e ele ficava assistindo enquanto ele gravava. Botou pra gravar e tal. Aí ele falou que no meio deu uma estática, assim, meio que saiu do ar e tal, e continuou. Aí quando eu cheguei, eu fui assistir. O desenho, até a parte da tal da estática, tava dublado. Da estática pra frente, tava em japonês. Caramba! E ele assistindo, ele falou, Elisa, não estava em japonês, estava dublado. O desenho inteiro. E na fita ele estava em japonês. Que loucura! Mas é que na época já tinha tecnologia SAP, lembra? Não, a gente não tinha TV SAP, não. Não? Não, eu não. Aqui, sei lá, aquela Samara que saiu do poço e foi lá apertar o botão. Não sei. Eu sei que a gente assistia. Ele não entendeu o contexto e achou que tava estava dublado? Não, ele assistiu inteiro dublado. Só passava dublado, não passava em japonês. Que Só doido! passava dublado. Sim, só passava dublado. Até porque, tipo, é uma das dublagens mais sensacionais que existe de desenho até hoje. Esse é o grande mistério da minha vida. O grande mistério. Como a fita ficou em Como a japonês. fita ficou em japonês. Nossa, precisaria Era a fita ter do essa fita. 7 Days. Né? The 7 Days. Gente, já imaginou se tivesse essa fita agora? Você ainda Nossa. tem a fita? Não. Ah, que droga. Se desfez de todas as Bora. fitas cassetes. Eu ainda tenho um videocassete em casa. Eu tenho videocassete, tenho fita cassete ali pra converter, porque eu ainda faço conversão de fita cassete pra mídia digital. Olha só, né? Você passa a fita cassete pra DVD, aqueles, né? Pois é, não, hoje em dia a gente já joga na Pra nuvem. gente Já ouvir, joga na pra gente nuvem. ouvir no Discman. Nossa, que saudosismo, gente. Eu mostrei pra Tati, ela conheceu uma coisa que ela nunca tinha visto na vida, o MD. Não sei se vocês chegaram pro TMD, conheceu o MD, que eram os disquinhos que eram coloridinhos, vinha dentro de uma capinha de acrílico e tinha o disquinho dentro. É um pouquinho antes do Ah, o Discman. mini disc, né? Era mini o disc. mini disc. Sim, MD. MD. Sim. Era muito bom Caramba. o som deles, era melhor que o som do CD. Nossa. É, porque o aparelhinho ele era pequenininho, não era?
Nossa. Os primeiros Discmans, quando saíram, você tinha que andar com ele na rua assim. Porque se você virasse, ele pulava, ele parava. Ele E fala, aí, os gente, mais tecnológicos foram os anti-pulo, né? Que daí tinha até alcinha pra você carregar e tal. E quando você tinha um daqueles, você era rico, chique. Nossa, Você tinha que andar e com o negócio na rua assim. Os fones, aquele de arquinho. Fone de arquinho com as Com espuminhas as espuminhas laranja. Uma coisa que me dá muito saudosismo da década de 80 é o Stranger Things. Que é muito Que é anos maravilhoso. 80, é né? totalmente anos 80. Muito nostálgico. Dá total nostalgia e tá em breve estreando, né? Você viu o trailer já? Maravilhoso, sensacional. Eu vi. E você Épico. Épico. Não, É o Sense of Finale, né? Acabou. e É a última dizem temporada. as más línguas que o novo seriado do Obi-Wan, da própria Disney, não Foi cancelado? Não foi cancelado, foi postergado o postergado por causa lançamento do por causa Stranger do Things. Stranger Things. Uau! Porque eu acho que, se eu não me engano, ia ser na mesma semana ou no mesmo dia o lançamento. E aí eles postergaram. Você por um mês. dos anos 80. Você assistiu o trailer de Obi-Wan? Não. Assista aí, você vai ver que não tem como cancelar aquilo. Você que gosta de ficção e de nerdices e coisas assim, vou te indicar um livro, que também é um filme, que fala muito dos anos 80. Jogador número 1. Conheço o filme. E tem É o livro em muito, casa. muito, muito legal. Tem o Tem livro em muitas casa. referências aos anos 80. As referências são muito boas. Sabe qual é uma das referências mais legais dos anos 80 pra minha pessoa? Street Fighter. Nossa. E Tekken 5. Tekken! Eu tinha o minigame do Tekken. São duas coisas que, assim, me fizeram gostar de videogame. Porque aí já era um remasterizado pra Play 2 que eu jogava na casa da vizinha. E agora com o Play 5 tá tudo dando boost, né? Tudo tá voltando. Mas o legal é que tudo é o Play remasterizado. 5, o Play 4 ainda tá saindo, as coisas ainda tá saindo pra Play 4, né? Porque é impossível, você precisa vender o rim pra comprar o 5. Eu te convido a jogar Play 5, tá? Você convida? Convido. Então tá bom, Te por convido. favor. Você Vambora. vai fazer partidas de Tekken lá com o Douglas Vamos, e de Street Fighter. ótimo. Porque Vou ele tá adorar. com o Play 5. Na verdade, ele deixou o Play 4 comigo. Play 4 eu tenho em casa. Já que vocês gostam tanto de games, vou propor uma coisa pra vocês. Que tal a gente fazer um pó de bruxa, colocando as bruxas pra jogar? Topo. Boa! Gente! Só não Boa. pode ser de jogo de tiro, porque eu sou ruim. Não né? gosto de jogo de sou horrível de tiro, cara. E ainda dou a seguinte prerrogativa pra vocês. Pode escolher o console da geração que for. Quer jogar Atari. Everade, Boa. Pac-Man, Telejogo. Vamos jogar telejogo? Space Invader. Fazer Olha, uma mas seria competição muito de interessante. Ai, que legal. Seria interessante. Já imaginou a gente Vamos jogar? fazer. Pac-Man. Bem legal. Não, mas tem que ser jogo de luta. Ou então, tem um jogo que eu adoro. Mortal Kombat. Não, é novo. Fatal. É novo, fugindo aí do tema total, mas é o Overcooked. Ai, a gente jogou A gente online. jogou online. Eu e a Cláudia jogando online, Overcooked. Pega alface, pega carne, joga pra mim. Mas tinha pra Atari, né? Um similar. Você montava o Era o do hambúrguer, hambúrguerzinho. que tinha o Mestre Cuca, né? Com o chapéuzinho Você tinha o assim. do hambúrguer e o da pizzaria. Era muito legal. Gente. Mas eu gosto desses jogos. Eu também mais gosto. colaborativos. Eu baixo no celular esses jogos de montar os restaurantes, aí monta a sorveteria, monta. É tipo Little Farm, né? Mas de restaurante eu gosto. Eu tenho um do Gordon Ramsay. Ai, gente, bom. Vamos ficando por aqui nessa finalização da segunda etapa, né? Da segunda parte dos anos 80, porque senão, se deixar, essas bruxas vão ficar falando até o dia raiar. E aí não vai dar certo, né? Então a gente tem que guardar para os próximos episódios para falar mais, bater mais papo, para conversar, para ser uma coisa descontraída, uma coisa leve, onde você vem com a gente bater um papo gostoso, deixa o seu comentário e a gente responde os comentários lá pelo YouTube, e se tá depois ouvindo, né, na verdade, pelo Spotify, Deezer e qualquer outro,
deixa seu comentário também, segue lá nas nossas redes sociais, Cláudia Issa, no meu Instagram, enfim, e deixa o seu comentário. E aí, o que você curtiu desse podcast? Gostou da dica? Vamos fazer um... Quarto, quinto, né? Terceiro, Não, quarto, a gente quinto, pode sexto. fazer um Pod Bruxa, um versus, Pode ser, Né? pode ser. Pod game. pod game. Pode game, Pod eu gosto. game, a gente pode filme, pode game, filme, pode pode série, game, pode já série. falou. Pode música. Pode música. Não, a gente vai fazer o próximo... Não fala. Ai, vou Não dá deixar em spoiler, mistério. não. Vou deixar em mistério. Não dá spoiler, não. Sem spoiler. Vamos Só sem vai spoiler. saber se assistir. Não, mas a gente pode falar mais coisas aí, né? Bom, enfim. Deixe o seu comentário daquilo que você quer ouvir a gente falando neste podcast. Quais os outros temas que você gostaria de ouvir a gente comentando, não é? Então, vamos deixar aqui o nosso pod? Pod o que hoje, Tati? Pode ser extremamente nostálgico. Né? E pode ser o que hoje? Pode ser feliz vivendo nos anos 80. Pode sobreviver aos anos 80. Já sobrevivemos, né, gente? Já sobrevivemos. E pode curtir, compartilhar e deixar o seu like. E se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para saber quando a gente está lançando novos episódios deste podcast, que já é o seu preferido, e eu tenho certeza. E eu estou aqui me deliciando com as minhas garras de Tigresa. né? Eu já tô quase me sentindo uma pantera. Oh. Né? Ó, uau, né? Não tem redes sociais Feitas. pra divulgar? Feitas aqui pelo... Quer divulgar a sua rede social, Eu Tati? não. Eu quero. Vai. Divulgue a Divulga sua. a sua rede social. Sigam-me no Instagram, @pavepalê. Sim. A Heloísa tem Pavê Um Palê. book Instagram onde eu posto resenhas de filmes, de livros de terror. Isso, muito bem, né? E a produção? Qual é o Instagram das minhas unhas? Dona Madame. Dona Madame. Siga o Instagram das minhas unhas também, Dona Madame, maravilhosas, olha só. Tudo de bom, porque eu estou me achando com essas unhas aqui mortais, né? Eu vou matar alguém. E tem que agradecer também o nosso patrocinador, a Old Religion. Menino! Verdade! Já estava quase esquecendo, a gente precisa agradecer também os nossos queridos patrocinadores, porque agora o Pod Bruxa tem patrocinador. Uma salva de palmas! Começar a arrumar uns cupomzinhos de desconto. Vamos ver, vamos Divulgar, ver. fazer um sorteiozinho. Fazer um Boa sorteiozinho. boa ideia. Olha aí, gente. Old Religion, onde você encontra tudo para a sua prática pagã. Desde velas, estátuas, imagens, incensos e tudo mais o que você precisar neste universo bruxístico e pagão, você encontra na loja Old Religion. Fica a dica, siga lá eles também nas redes sociais. E é isso por hoje, garotas. É isso por hoje. Ficamos Até por semana aqui. que vem. E até a semana que vem eu espero vocês. Já deixa aquele sininho ativado para a gente poder estar aqui juntos na próxima sexta-feira, pontualmente às 8 horas da noite, neste bate-canal, neste bate-horário. Este pod-canal. Neste Pode horário. Pode horário. Pode Bruxa. Vamos enviar um pod-sinal. Vai ser uma triluna. É a nossa triluna. Nossa trenola, né? Nossa triluninha. Tá certo? Então, beijos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.